Olá, vamos trabalhar o poder legislativo. Dos três poderes, o poder legislativo é o que primeiro é abordado na sequência dos artigos da Constituição. Ele começa no artigo 44. Então, quando a gente fala dos três poderes, o artigo 2º da Constituição diz que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Os três poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. A gente vai trabalhar nesta sequência de vídeos o poder legislativo. Lembrando que o poder legislativo, a gente tem alguns aspectos sobre ele. A composição, a competência, as garantias de independência, que é o Estatuto dos Congressistas, e, se for cobrado no seu edital, o processo legislativo. O processo legislativo eu considero um assunto à parte, porque, na verdade, é a função típica do legislativo, mas o processo legislativo não necessariamente vai ser cobrado no seu edital. Você tem que prestar atenção como ele vem cobrado. Se vem processo legislativo, você estuda do 59 ao 69. Se não, certo? Se só cobrou poder legislativo, composição, competência e garantias de independência, a gente estuda do 44 até o 58, tá bom? Então, vamos lá trabalhar o nosso conteúdo. Aqui, olha, poder legislativo, tá? Então, a gente começa falando o seguinte, do poder legislativo. O poder legislativo tem a função típica de legislar. Quando a gente fala da independência e harmonia entre os poderes, a gente tem funções típicas e funções atípicas. As funções típicas do legislativo são legislar e fiscalizar, ok? E como função atípica, julgar e administrar, tá? A partir de tais funções, a Constituição dispõe sobre as regras do processo legislativo, função típica legiferante, né, função típica de legislar, e a competência para realizar a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial, que aí você encontra a atuação do Tribunal de Contas, no caso do Poder Legislativo Federal, o TCU, o Tribunal de Contas da União, que você acha lá pelos artigos 70 ao 75, tá? Mas desse 70 ao 75, a gente não estuda só o Congresso Nacional, só a função fiscalizadora do Legislativo, mas também estuda o TCU, que é órgão auxiliar do Legislativo. Neste caso, o TCU é o Legislativo Federal, porque também tem TCE e TCMs, não é? Legislativos no âmbito dos estados e municípios, e neste caso aqui o TCU vai auxiliar o Poder Legislativo Federal. Então, aqui, nessa apresentação, a gente vai falar da função típica de legislar e fiscalizar. O legislar é o processo legislativo, que está nos artigos 47, 59 ao 69. E a função fiscalizadora, que está dos artigos 70 ao 75, que, obviamente, também só cai no seu edital se for cobrado fiscalização expressamente, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá bom? Vamos lá. É justamente no exercício de suas funções que o Poder Legislativo preserva as prerrogativas e imunidades. Então, as prerrogativas e imunidades, elas são necessárias para o exercício das funções do Poder Legislativo, para que ele possa ser realmente independente e harmônico. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. No âmbito estadual, o Poder Legislativo ele é composto pela Assembleia Legislativa. Se a gente fala do Distrito Federal, o Distrito Federal ele tem lá a Câmara Legislativa, ou Câmara Distrital, ok? É um misto de Câmara de Vereadores com Assembleia Legislativa. E no município, a gente tem a Câmara de Vereadores. Então, uma coisa que a gente pode destacar aqui é que, no âmbito federal, o Poder Legislativo Federal ele é bicameral.
ok? Ele é composto por Câmara de Deputados Federais e Senado Federal. E no âmbito estadual, distrital e municipal, prevalece a unicameralidade. Unicameral. Vou colocar unicameral, tá, no singular, mas a gente sabe que cada um aqui é unicameral, lembrando que o Distrito Federal é um ente federativo que reúne características de Estado-membro e município, então ele também vai trazer a unicameralidade, tá? E eu posso até acrescentar que a bicameralidade no âmbito do Poder Legislativo Federal é devido à nossa forma de governo república e à nossa forma de Estado federado. Porque a Câmara de Deputados Federais ela existe porque nós somos uma república. A república exige a existência de casas legislativas populares. E a federação exige a existência de uma casa legislativa que representa os entes federativos, no caso, 26 Estados-membros e o Distrito Federal. Então, a Câmara existe por causa da República e o Senado por causa da Federação. A República Federativa, a forma de governo e a forma de Estado, respectivamente, impulsionam a existência dessas duas casas e, por isso, a gente pode afirmar tranquilamente que o Poder Legislativo Federal é bicameral, ok? Vamos seguir. Como podemos observar, o Poder Legislativo Federal é bicameral, olha aqui, enquanto que os poderes legislativos estaduais e municipais são unicamerais. E distrital também, tá? Distrital também é unicameral. O bicameralismo federativo está ligado à forma de Estado composto, no qual o Senado Federal representa a igualdade entre os Estados-membros e o Distrito Federal, componentes da federação, e a forma de governo republicana, que exige a existência de Câmara de Deputados Federais, representantes do povo, porque a República exige a participação do povo, né, caracterizada pela participação do povo, e o Senado é de representantes dos entes federativos. Está aqui a justificativa que eu fiz no slide anterior, anotadinha para você. A Câmara de Deputados Federais representa o povo, tendo sua composição proporcional à população, limitando ao mínimo de 8 e ao máximo de 70 deputados federais. No caso de criação de território federal, seu povo será representado, o povo do território federal, se for criado, será representado por 4 deputados federais. Atualmente, a Câmara de Deputados Federais tem 513 deputados federais, 513 deputados federais, numa distribuição onde nenhum estado tem menos de 8, então o mínimo é 8, e nenhum estado tem menos, aliás, tem mais de 70 deputados federais. Essa aqui é a composição. Como nós não temos hoje, nós não temos território federal atualmente, esses 513 aqui, eles vão compor, certo, a representação popular, a representação do povo dos 26 estados e Distrito Federal, ok? A Constituição determina que uma lei complementar, está aqui, eu estou antecipando sempre, eu estou sabendo disso, eu estou antecipando sempre, eu falo e a gente só confirma no slide seguinte, né? A Constituição Federal determina que uma lei complementar estabelecerá o número total de deputados federais, fazendo-se os ajustes necessários um ano antes das eleições. A Lei Complementar 78 de 93 disciplina atualmente o número de deputados federais na Câmara de Deputados Federais e o número total é 513 deputados federais. 513 deputados federais, ok? Aí está aqui um trechinho da Lei Complementar 78, de 93, artigo 1º, diz assim: proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano anterior às eleições, à atualização estatística demográfica das unidades da federação. Parágrafo único. Feitos os cálculos, inclusive a gente tem o censo do IBGE, atualmente, enquanto eu estou gravando aqui para você, o censo do IBGE ainda foi de 2010, né? 2020 não houve censo por conta da pandemia, 2021 também
não houve e está programado para 2022 o censo do IBGE, vamos ver se vai ocorrer, tá? Então, a lei complementar, ela vai colocar um número proporcional, né? A lei complementar que estabelece o número total de deputados federais, ela vai ter que obedecer essa proporcionalidade. A proporcionalidade vem da onde? Do número vindo de uma entidade pública oficial, e nesse caso é o IBGE, tá? Que é uma fundação. Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos estados e do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos tribunais regionais eleitoral e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas. Ok. Nenhum dos estados membros da federação terá menos de 8 deputados federais. Para cada território federal será representado por 4 deputados federais. Aqui é um número fixo, tá? Aqui é sempre 4. E o estado mais populoso será representado por 70 deputados federais. Atualmente, só São Paulo é que tem 70 deputados federais, ok? E aí eu trago para você, obviamente, para a sua prova não vai ser pedido, tá? Mas eu trago para você aqui a tabela atualizada até o momento, ok? De número de deputados federais, número de deputados federais, estado-membro, qual é o estado-membro, número de deputados federais, população, segundo o IBGE, e a representatividade, ok? 570.344 habitantes por deputado, tá? Só para a gente compreender aqui. Então, os mais populosos, São Paulo, 70 deputados federais, Minas Gerais, 53 deputados federais, Rio de Janeiro, 46 deputados federais, seguidos de Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, ok? Ceará, Maranhão, Goiás, Pará, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Alagoas, Acre e os demais com o número mínimo, 8 deputados federais, no Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, ok? E as suas respectivas populações e a representatividade. Aqui eu só trouxe essa tabela para fins de curiosidade, porque é interessante, eu acho que é melhor para você aprender quando você tem essas informações, mesmo que você não memorize. Provavelmente você vai memorizar o número de deputados federais do seu estado, provavelmente, e vai memorizar dos 3 primeiros, porque geralmente dá-se muita ênfase para os mais populosos, tá? Mas a gente tem aqui essas informações. Vamos lá, Senado Federal. Falamos de Câmara, vamos falar agora de Senado. O Senado Federal é a casa legislativa que representa os entes federativos. Que entes federativos, Karina? Estados-membros e Distrito Federal. Sua composição é isonômica, porque a isonomia é uma característica, certo? É uma característica da federação, ok? Então, é isonômico, ou seja, não interessa o quão populoso é um Estado-membro, pois eles terão o mesmo número de senadores, 3 senadores para cada ente federativo, ok? A Constituição estabelece o número de 3 senadores para cada um dos entes federativos representados. Como atualmente temos 26 Estados-membros e um Distrito Federal, o Senado Federal compõe-se de 81 senadores, porque são 26 estados, mais um DF, 27, vezes 3, 81 senadores. Conta certinha, e aí eu vou fazer um comentário com vocês. Como é que esse número pode ser alterado? Pode haver uma emenda à Constituição, alterando esse número 3 aqui. Só que para alterar esse número 3 por emenda, tem que alterar com isonomia, ou seja, 3 para todo mundo, então agora vamos colocar 4 para todo mundo, ou 2 para todo mundo, ou 5 para todo mundo. Não pode alterar só para uns estados, tá? Ou então pode ter uma lei complementar, criando ou extinguindo um Estado-membro. Aí a gente teria esse número 26 aqui, não seria nem o 27, seria o 26 aqui sendo modificado. Imagine que em 2011 o Estado do Pará fosse desmembrado e o Congresso criasse Carajás e Tapajós. Nós teríamos aqui 28 estados, não é? 2 a mais um Distrito Federal, 29 vezes 3, e o número total de senadores modificaria. Então, tem 2 formas de modificar esse número total, ou por emenda à Constituição, mexendo nesse número aqui, de maneira isonômica, ou uma lei complementar, criando ou extinguindo,
estados, ou por fusão, incorporação, subdivisão, desmembramento, tiver aqui alteração no número de estados, ok? Só para a gente ficar preparado para um tipo de questão que cobre isso. É importantíssimo frisar que a Constituição brasileira definiu a forma federativa de Estado como cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Portanto, qualquer tentativa de alteração das características do Senado decorrente da forma federativa do Estado, né, seria inconstitucional. Congresso Nacional. Agora vamos falar do Congresso. O que é o Congresso? A junção de Câmara e Senado. A gente falou que o Congresso é formado por Câmara e Senado, a gente falou da Câmara, falou do Senado, a gente falou do artigo 44, 45, 46, agora a gente volta a falar do Congresso, tá? O Congresso Nacional é formado pelas casas legislativas, Câmara de Deputados Federais e Senado Federal, que se reúnem em Brasília de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso aqui a gente chama de sessão legislativa. A sessão legislativa é o ano legislativo, ok? E vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Se a gente considera o ano, colocar aqui entre aspas, tá? O ano legislativo, tá? Lá no artigo 57, caput. Se você considera cada semestre você vai chamar de período legislativo, tá? Então, cada semestre, vou colocar aqui, olha, entre aspas, né? Então, o primeiro período legislativo, 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período legislativo, 1º de agosto a 22 de dezembro. E aí eu posso também trazer para você uma outra expressão, legislatura. Legislatura, ela dura 4 anos, ok? O que é legislatura? É o período de 4 anos no qual as casas legislativas exercem seus trabalhos, tá? Vou repetir, depois você anote aí, dá um pause no vídeo, anota. Legislatura é um período de 4 anos, nos quais as casas legislativas exercem seus trabalhos. Então, a legislatura da Câmara, 4 anos. Legislatura do Senado, 4 anos. Legislatura do Congresso, 4 anos. Legislatura da Assembleia Legislativa, 4 anos. Da Câmara Legislativa do DF, 4 anos. E a legislatura da Câmara de Vereadores, 4 anos, tá? A expressão legislatura ela é aplicada para todo mundo. Então, tá aqui termos usuais que é interessante que você saiba. Vamos lá. Cada legislatura, anotadinha aqui, olha, cada legislatura terá duração de 4 anos, que se compõe de 4 sessões legislativas, de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, que é o ano inteiro, ou 8 períodos legislativos, considerando-se os intervalos dos recessos parlamentares, os, entre aspas, semestres. Cada legislatura reunir-se-á em sessões preparatórias, aliás, cada casa legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. Só tem sessão preparatória no primeiro ano da legislatura. A legislatura são 4 anos, não tem sessão preparatória todo ano. É só no primeiro ano da legislatura. Para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, o presidente da Câmara, vice-presidente, 1º, 2º e 3º secretário, tá? Então, essa sessão preparatória é para posse dos membros, ok? E eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ok? Aí as notas explicativas, está tudo bonitinho aqui, olha. Legislatura, período de 4 anos, no qual as casas legislativas exercem suas funções. Sessão legislativa, período compreendido de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, no qual as casas legislativas exercem suas funções. Sessão legislativa é o período compreendido de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, ou seja, o ano no qual as casas legislativas exercem suas funções. Período legislativo compreende os lapsos temporais de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, considerando-se os recessos parlamentares. Sessão preparatória, reunião ocorrida no início de cada sessão legislativa, ou melhor, de cada legislatura, tá? De cada legislatura, vou corrigir aqui, ato falho,
de cada legislatura, que só tem uma sessão, é só no primeiro ano da legislatura, para a posse dos membros e eleição das mesas diretoras. Cada casa reunir-se-á a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, tá? Estou corrigindo aqui na sua frente. Legislatura, não é sessão legislativa, porque sessão legislativa é o ano legislativo, e a sessão preparatória, eu trouxe o artigo aqui para você, foi um ato falho na hora que eu estava montando isso aqui. Então, sessão preparatória, reunião ocorrida no início de cada legislatura, primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição das mesas. Cada casa irá reunir-se a partir de 1º de fevereiro. Sessão ordinária é a reunião marcada e ocorrida dentro dos períodos legislativos, ordinária no sentido de comum, certo? Sessão extraordinária, reunião convocada e ocorrida no recesso parlamentar, e sessão conjunta, reunião na qual participam as duas casas legislativas, tá bom? Então, estou corrigindo esse ato falho aqui, na hora do preparo do material, e, inclusive, a gente fala bem aqui, olha, artigo 57, parágrafo 4º. Cada casa legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas para mandato de 2 anos. Então, quando terminar esse mandato de 2 anos, que já vai ser o 3º ano da legislatura, não tem mais sessão preparatória. Elege-se um novo presidente da Câmara ou do Senado, seus secretários, vice-presidente e tudo, sem marcar a sessão preparatória, tá? Então, deixei bem corrigido aqui e vamos seguir. Artigo 57, trago para você o artigo 57. A gente já falou dele, tá? A gente vai só bater aqui. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, que é Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A sessão legislativa é o quê? O ano legislativo, tá? Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, que é o ano legislativo, elaborar o regimento comum de Câmara e Senado, né? E regular a criação de serviços comuns às duas casas. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República quando da posse do presidente e vice, ok? E conhecer do veto presidencial, e sobre ele deliberar, ok? Cada uma das casas, repetindo o parágrafo 4º de novo, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, sessão preparatória, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ok? A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado, o presidente do Congresso é o presidente do Senado, e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes dos cargos equivalentes na Câmara e no Senado, ok? A convocação extraordinária do Congresso far-se-á, vamos ver quando é que tem convocação extraordinária, far-se-á pelo presidente do Senado, em caso de decretação de estado de defesa ou intervenção federal, de pedido de autorização para decretar estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente da República e o vice-presidente da República, tá? Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou de interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Tem que ter essa aprovação, tá? Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, nas reuniões extraordinárias, né, o Congresso Nacional somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. E o parágrafo 8º deste artigo diz o seguinte:
Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação extraordinária, tá bom? Aí a gente fecha o nosso conteúdo de composição, não é, do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e agora a gente vai entrar no Estatuto dos Congressistas, tá? Eu não estou vendo a ordem dos artigos todos, não. A gente vai ver o Estatuto dos Congressistas. Na verdade, aqui eu trabalhei com você, certo? Artigos 44, 45, 46, trabalhei o artigo 57, ok? Fiz assim com você. Não trabalhei o 47, nem o 48, nem o 49, fiz esses artigos aqui nesse bloco. Agora, a gente vai estudar o Estatuto dos Congressistas. O que eu vou ver no Estatuto dos Congressistas? Eu vou logo anotar aqui. Eu vou ver agora o 53, 54, 55 e 56. A gente nem vai avançar muito aqui, porque a gente está quase estourando faltam uns 5 minutos para a gente estourar a nossa aula, nosso tempo desse bloco, mas a gente já vai começar, tá? 5 minutos dá para falar alguma coisa. Então, vamos lá. Estatuto dos Congressistas. Quem são os congressistas? Senadores e deputados federais, tá? Esses são os congressistas que compõem o Congresso. E aqui, na verdade, o Estatuto dos Congressistas, a gente vai estudar o conjunto de imunidades, prerrogativas, inviolabilidades que esses membros de poder têm e que os deixam independentes para promover a sua função típica de legislar e fiscalizar, tá bom? Então, vamos lá. O que é o Estatuto dos Congressistas? É o conjunto de dispositivos constitucionais que estabelece prerrogativas, imunidades e garantias de independência, tá? Para que o Poder Legislativo como um todo e seus membros individualmente atuem com ampla autonomia e liberdade no exercício das funções constitucionais. Quem são os congressistas? Já respondi a pergunta, mas aqui a gente tem a resposta anotadinha. Os congressistas são os deputados federais e os senadores. Eles são eleitos para compor a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal, casas legislativas formadoras do Congresso Nacional. Aí a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Deputados federais e senadores. Deputados federais, eleição. Os deputados federais são eleitos pelo povo, segundo o princípio proporcional, para mandato de 4 anos, correspondendo a uma legislatura, que é de 4 anos também, né? Sendo permitida a reeleição. Requisitos para elegibilidade: ser brasileiro nato ou naturalizado, idade mínima de 21 anos, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, ele quer concorrer a deputado federal por Santa Catarina, ele tem que ter domicílio eleitoral em Santa Catarina. Quer concorrer a deputado federal pelo Maranhão, ele tem que ter domicílio eleitoral no Maranhão, tá? E filiação partidária, porque ninguém pode concorrer avulso. Os senadores, a gente também tem as características deles para a eleição, tá? E requisitos. Os senadores são eleitos pelo povo, segundo o princípio majoritário, é o majoritário relativo, para um mandato de 8 anos, correspondendo, então, a 2 legislaturas, sendo permitida a reeleição. Cada senador é eleito com 2 suplentes. O suplente é registrado com o registro do senador, da candidatura, né, como se fosse vices, tá? Só para a gente fazer uma comparação, é como se fosse 2 vices, 2 suplentes do senador. A renovação do Senado não ocorre de 8 em 8 anos, e sim a cada legislatura. Entretanto, a renovação é parcial, ou seja, de 4 em 4 anos ocorre a eleição dos senadores na proporção de 1/3 e 2/3 do Senado. Lembrando que cada estado tem 3 senadores representando, não é? O ente federativo junto ao Senado, e como o senador tem 8 anos de mandato, a gente não tem, e a legislatura manda renovar de 4 em 4 anos, a renovação ela é parcial, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, tá? Requisitos para a elegibilidade do senador. Ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, tem que ter idade mínima de 35 anos, tem que ter pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, igual eu falei para o deputado federal, né? E filiação partidária. A diferença dos dois aqui, deputado e senador, nos requisitos de elegibilidade é quanto à idade. Os outros requisitos são iguais, tá bom?
Estatuto dos Congressistas ainda. Já vai fechar esse nosso bloco. Na independência e harmonia entre os poderes, as imunidades são os institutos jurídicos de grande importância, pois visam assegurar a proteção, visam assegurar a proteção dos parlamentares no exercício de suas funções contra abusos e pressões dos demais poderes, ok? E aqui a gente começa a estudar efetivamente o Estatuto dos Congressistas, que a gente vai ver artigos 53, 54, 55 e 56, tá? Mas eu vou dar um pause agora no nosso vídeo, aí você vai clicar no próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade no bloco 2 a essas regrinhas sobre as imunidades dos parlamentares. Clica aí.